Olá, vamos mergulhar hoje nas decisões mais recentes e, olha, bem impactantes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A gente vai analisar ponto a ponto o informativo de jurisprudência número 875, que é fundamental para a gente entender os rumos que o direito está tomando aqui no Brasil. Já pararam para pensar nisso? Coisas do nosso dia a dia, sabe? Questões sobre honorários de advogados, problemas com cartão de crédito, fraudes entre empresas. Tudo isso vai parar lá no STJ. E as decisões que eles tomam acabam virando regra e afetando a vida de todo mundo. E, claro, o trabalho de milhares de profissionais. Então, para a gente se organizar, o nosso roteiro é este aqui. Vamos passar por 4 temas principais: honorários, direito do consumidor, sucessão empresarial e prescrição penal. E no finalzinho, a gente ainda dá uma olhada em outros destaques importantes. Tudo pronto? Então vamos lá. Começando com um assunto que é do interesse direto da advocacia. A grande questão aqui, o ponto central, é sobre o cálculo dos honorários de sucumbência. A pergunta é: dá para somar bases de cálculo diferentes para chegar no valor final? Vamos ver. Bom, para entender essa decisão, a gente precisa ter clareza sobre esses dois conceitos. De um lado, o valor da condenação, que é bem direto, é o dinheiro que a sentença manda pagar. Do outro lado, o proveito econômico, que é um pouco diferente. É o benefício real que a parte ganhou. Tipo, conseguir anular uma dívida milionária, percebem? São coisas distintas. E a dúvida que chegou lá no STJ foi justamente essa. Imagina uma ação que tem 2 pedidos, um para anular um débito e outro para receber uma indenização. O advogado precisa escolher só uma base de cálculo para os honorários ou ele pode somar as duas? Essa era a questão. E a resposta da corte foi, bem direta ao ponto. Sim, a acumulação é totalmente possível. A decisão veio para reforçar que uma base de cálculo não anula a outra. Então, o ponto-chave da decisão é este. O Código de Processo Civil não proíbe essa soma. O STJ entendeu que, como são bases independentes, com naturezas diferentes, elas podem e devem ser somadas. Isso reflete melhor o trabalho do advogado e o sucesso que ele teve na causa. É, sem dúvida, uma decisão muito importante para a advocacia. Agora a gente muda de assunto e vai para o direito do consumidor. Vamos falar de uma situação que, olha, talvez muita gente já tenha passado por isso. Ter o limite do cartão de crédito reduzido assim, do nada, sem nenhum aviso do banco. A pergunta que o STJ precisou responder foi a seguinte: essa atitude do banco, por si só, já é considerado um dano moral que tem que ser indenizado automaticamente? Ou seja, o consumidor nem precisaria provar que teve algum prejuízo real? E aqui entra aquele conceito jurídico famoso, o dano moral in re ipsa, ou dano presumido. É aquele tipo de dano que é tão óbvio que o simples fato de ter acontecido já gera o dever de indenizar. O exemplo clássico é ter o nome negativado indevidamente. A discussão era se a redução do limite se encaixava nisso. E a decisão do STJ foi não. A corte entendeu que, apesar de a falta de comunicação ser uma falha do banco, isso não gera um dano moral automático. O consumidor precisa provar que sofreu uma lesão de verdade, sabe? Como ter uma compra importante recusada ou passar por uma situação constrangedora. A simples redução, por si só, não é suficiente. Vamos para o nosso terceiro assunto: direito empresarial e processual. Pense no seguinte cenário: uma empresa é condenada a pagar uma dívida. Mas, para fugir da cobrança, ela simplesmente fecha as portas e reabre com outro nome, com os mesmos sócios, no mesmo lugar. É a chamada sucessão empresarial fraudulenta. Antigamente, o caminho para responsabilizar essa nova empresa era bem mais complicado. O credor tinha que primeiro tentar cobrar da empresa original. Só depois, se achasse provas da fraude, ele tinha que abrir um outro procedimento, um incidente processual, só para provar a sucessão e incluir a nova empresa na cobrança. Era bem burocrático. Pois é, aqui veio a grande mudança. O STJ resolveu simplificar esse caminho para tornar a justiça mais rápida e eficiente, especialmente em casos de fraude clara. A nova regra é clara. Se as provas que indicam a fraude já estão ali, no próprio processo de execução, o juiz pode analisar a situação e já direcionar a cobrança para a empresa sucessora. Tudo isso sem precisar de um processo separado. É uma ferramenta muito mais forte contra esse tipo de manobra. Mudando completamente o foco agora, vamos para o direito penal. Existe uma regra no Código Penal que reduz o prazo de prescrição pela metade para réus com mais de 70 anos. A grande dúvida é: 70 anos, em que momento do processo vale? A dúvida que chegou na STJ é bem específica. Imagina um réu condenado em primeira instância com 69 anos. Ele recorre.
e só lá no meio do processo de apelação ele faz 70 anos. E aí, ele tem direito a esse benefício da redução? E a resposta do STJ foi sim. O marco não é só a primeira sentença. Se o réu completar 70 anos até a data do acórdão, que é a decisão do recurso que confirma ou muda a condenação, ele tem sim direito à redução do prazo prescricional pela metade. Bom, além desses 4 grandes temas que a gente aprofundou, o informativo 875 trouxe outras decisões importantes que vale a pena a gente comentar rapidinho. Primeiro, o STJ decidiu que um advogado não pode ser condenado por litigância de má-fé no mesmo processo em que está atuando. Isso tem que ser discutido numa ação própria. E segundo, em execuções de crédito rural, o juiz não pode exigir fiança bancária para liberar valores que já são incontroversos, ou seja, que todo mundo concorda que são devidos. Isso facilita a vida do credor. Então, só para a gente amarrar tudo o que vimos de mais importante, nos honorários, agora está claro que é possível somar as bases de cálculo. No direito do consumidor, a redução de limite sem aviso, por si só, não gera dano moral, precisa de prova. No empresarial, o combate à fraude na sucessão ficou mais rápido. E no penal, o benefício da idade na prescrição vale até a decisão do recurso. E, para a gente fechar, fica a reflexão. Cada uma dessas decisões tem um poder enorme de mudar o jogo, de transformar o jeito como os casos são julgados e como a advocacia monta suas estratégias. São novos parâmetros que, daqui para frente, vão guiar o direito no país inteiro. Ficar de olho nessa evolução é simplesmente essencial.